Tem notificações no celular que a gente até podia viver sem, mas tem algumas que realmente podem mudar a sua carreira. E eu tô falando das notificações do nosso canal do Grão AB, gente. Inscreva-se e ativa o sininho para saber mais sobre os eventos gratuitos, aulões ao vivo, revisão de véspera e muito mais. Garanta essa virada na sua carreira. Eu escolhi um tema, por mais que seja iniciante, todo mundo pensando que eu ia falar do empresário, da empresa. Quando a gente fala de direito empresarial, já que é uma aula para iniciantes, já quero que vocês organizem aqui comigo a cabeça de vocês, né? Coloquem no papelzinho, depois você anota com calma. Mas nós temos uma ordem a estudar o direito empresarial. Não adianta você começar, eu vou começar por títulos de crédito. Eu vou estudar por propriedade industrial, vou começar por falência. Caramba! Não é que você não possa, mas vai ficar um pouquinho mais difícil. Se a gente conseguir construir uma base aqui no nosso estudo, vai ser muito mais fácil para você. Então, a gente começa como um grande arquivo, é a nossa primeira gaveta que nós vamos abrir. Qual é a gaveta? É do empresário. A gente trabalha um pouquinho da evolução histórica, uma coisa muito rápida. E aí vem o empresário e a sociedade. Então, nossa primeira gaveta, empresário e sociedade. E nós vamos estudar agora um pouquinho de sociedade. E o empresário, eu já vou falando aqui para vocês no decorrer dessa aula. Por que eu optei por sociedade limitada? Eu vou explicar para vocês, vai ficar tudo mais fácil. A sociedade limitada, ela é a sociedade que mais aparece na nossa prova, que a FGV gosta muito de cobrar, a banca, e é a sociedade mais adotada no nosso Brasil. E eu sei que você lembra alguma coisinha lá da graduação que existia uma tal de sociedade limitada, eu tenho certeza. Aí a gente pode falar de limitada, ou a gente pode abreviar LTDA, muitos conhecem como LTDA, né? Ó, o áudio está normal, viu, gente? A pessoa está perguntando aqui, não tem áudio? Tem sim, Anderson, dá uma olhadinha se não é no seu computador, tá bom? Então, olha só, essa aula vai ser desmistificando a sociedade limitada. Antes de entrarmos no material, preparei um material com muito carinho para vocês, vai estar na descrição, você pega esse material, você vai fazer uma revisão legal. Antes de entrarmos aqui, eu quero só criar uma ideia aqui na cabeça de vocês para ficar mais fácil. Quando eu falo da figura do empresário, eu preciso entender que existem duas espécies de empresário. Gente, só duas. Sabe aquele desespero? Eu deveria pegar água. Sabe aquele desespero de, caramba, o empresário, professor, e todo mundo sabe que é um empresário. Aí eu até recebo as respostas, né? Ah, eu sei que o Roberto Justus é um grande empresário, porque as revistas trazem Roberto Justus, um grande empresário. O falecido Silvio Santos, um grande empresário. Até uso muito esses exemplos, porque todo mundo conhece. Só que eu tô aqui para falar para vocês que não, eles não são empresários. Professora, como assim? Que loucura. Não, eles não são empresários. Sabe o que eles são? Eles são sócios de uma sociedade. O quê? A vida toda eu falei que não, eles não são. Então aqui a gente precisa entender quem é empresário. Eu só tenho duas espécies. Ou o empresário individual ou a sociedade empresária. O empresário individual é a própria pessoa física exercendo uma empresa, exercendo uma atividade econômica organizada. Uma empresa. Então, aquele que exerce, aquele que atua, aquele que faz, que usa sua própria pessoa física, usa o seu CPF, né? Aquele que atua, que faz, que exerce, ele é o empresário individual, que usa o seu próprio CPF. Mas não, eu não quero usar meu próprio CPF, eu não quero correr todo esse risco. Eu quero criar uma PJ, uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica que vai exercer, não eu. Uma pessoa jurídica, por mais que seja uma pessoa em abstrato, não é uma pessoa que não existe, vocês concordam? É uma pessoa jurídica que eu estou criando. Mas essa pessoa jurídica, ela vai ser a sociedade empresária, e é ela quem vai exercer. Então, ela exerce, ela atua, ela usa o seu nome próprio, ela usa o seu CNPJ. E os sócios, eles não são empresários, eles são sócios dessa sociedade que foi constituída. E essa sociedade que vai exercer. Por isso que o Roberto Justus, ele não é empresário, ele é sócio de uma sociedade que por ele foi constituída. Ele e um sócio, por exemplo, ou ele sozinho. Então, o Roberto Justus e o Silvio Santos são sócios. Então, sócio é diferente de empresário. Empresário, olha o E de empresário. Empresário é quem exerce a empresa. Empresário é quem exerce a empresa. Vai ser a pessoa física exercendo
Por que muitas pessoas não querem ser empresário individual? Se a pessoa física exercendo? Porque vai existir uma confusão patrimonial. Tudo que é meu é da minha empresa. Tudo que é da minha empresa é meu. Então, você imagina, se minha empresa vier a ter dívidas, eu vou pagar com o meu patrimônio pessoal, com o dinheirinho que eu tenho na conta, com a minha moto, com o meu carro, eu vou pagar com o meu patrimônio pessoal. Então, é muito arriscado. A responsabilidade do empresário individual é uma responsabilidade ilimitada. Ele responde com tudo aquilo que ele tem. Então, muita gente não quer. Você acha mesmo que o Roberto Justus vai se tornar um empresário individual? Responder com tudo que ele tem, todo aquele patrimônio? Não, ele fala, não, vou criar uma PJ, uma pessoa jurídica, e ela vai ter patrimônio próprio, ela vai ter dinheiro, ela responde com o patrimônio dela. Ele decide aquilo que ele quer colocar em risco. Então, em regra, ele tem uma proteção muito maior. Então, ele vai ser sócio e não empresário. Aí, olha só, vamos lá. Quando a gente fala, agora que a gente já entendeu que nós temos essas duas espécies, o empresário individual, até colocar aqui no material, que é a pessoa física exercendo, nós temos a sociedade empresária, que é a pessoa jurídica exercendo. Porque quem é empresário? Empresário é quem exerce a empresa, conforme o artigo 966 do Código Civil. Beleza, empresário é quem exerce a empresa. Então, eu já entendi. Só que a sociedade, entendam, eu tenho uma sociedade que ela é empresária, como eu posso ter uma sociedade que não é empresária, uma sociedade simples. Profissionais que são intelectuais e estão constituindo uma sociedade, mas eles não são empresários. Porque qual é o conceito que o artigo 966 nos traz? O 966 fala pra gente que empresário é quem exerce atividade econômica de forma habitual, certo? De forma habitual, tanto para circular como para produzir tanto bens como serviços. Traduz isso, professora? Tá, é muito fácil. Eu compro e vendo com habitualidade. Eu estou circulando mercadorias, serviços, buscando o quê? Ter lucro, porque o empresário ele busca ter lucro. Então é uma atividade que eu estou exercendo, ela é econômica porque ela busca ter lucro. E ela é profissional porque ela tem habitualidade. Em regra, ela é profissional. Eu faço aquilo com frequência. Então, eu tenho aqui uma atividade que é econômica organizada, ou seja, uma atividade empresarial. Eu tenho uma atividade empresarial. Beleza. Só que vamos supor que eu e a Emily maravilhosa... gente, o pessoal tá falando que tá sem áudio. Entra e sai o áudio. Que estranho, porque aqui tá tudo certinho, né? O áudio... Para alguém mais ficou ruim? Daniel Pena, para você chegou a cortar em algum momento? Ó, o Daniel aqui, Ileb, né? Falou que entra e sai o áudio. Vocês me avisa aqui, gente. Qualquer coisa a gente mexe aqui um pouquinho para ver se resolve, tá? Então, olha só, a gente tem tão pouco tempo que eu tô tentando organizar aqui a cabecinha de vocês pra gente entrar nesse conteúdo. Olha só. Então, nós temos a sociedade, que é uma sociedade empresária, porque ela tem atividade econômica organizada. Eu circulo bem, mercadoria, compra e venda, compra e venda, compra e venda. Mas eu tenho uma atividade simples. O que é uma atividade simples? Uma sociedade de natureza simples. Quando, por exemplo, profissionais intelectuais de natureza artística, literária, científica, artística, aquele pintor, aquele que está produzindo, né, a sua obra, um quadro, e ele é empresário? Não, ele não é empresário, ele é um profissional intelectual, porque ele está colocando a técnica dele, a habilidade dele, o conhecimento dele naquela tela. Então, ele vai expressar tudo aquilo que ele tem naquela tela, naquele quadro. Ele não é um empresário, porque ele criou uma obra e vai vender. Não, ele não é um empresário, ele é um profissional intelectual de natureza artística. Literal, o escritor que está ali produzindo a sua obra, o seu livro, coloca a sua técnica, seu conhecimento, sua habilidade. O profissional escritor é empresário? Não, ele não é empresário, ele é um escritor. E o profissional intelectual de natureza científica, você está se preparando para passar no exame de ordem, se transformar aí, né? O mais novo advogada do nosso Brasil, o dentista, o médico, o contador, o engenheiro, o arquiteto, você se preparou, você é um profissional intelectual de natureza o quê? Científica. Então, você se preparou, se organizou, então você está agora advogando. Você é empresário? Não, você é advogado. Você é médico ou você é empresário? Você é médico. Então, o 966, no seu parágrafo único, ele fala quem não será considerado empresário. Quem? O profissional intelectual de natureza artística, literária ou científica. Beleza, isso aqui é lá da nossa
base ali do empresário. E aí esses profissionais querem se reunir e constituir ali uma sociedade. Eles podem? Podem. 2 médicos querem criar uma sociedade. Eu tenho também, professora, 2 amigos veterinários e querem constituir uma sociedade. Podem? Podem. Mas vai ser uma sociedade simples e não empresária. A sociedade empresária é quando o foco é o que? É a máquina girando. Compra e venda, produto, serviço, produção, uma indústria. Aí eu tenho uma sociedade empresária. A sociedade simples é quando eu tenho profissionais ali que se reúnem, mas eles não estão diante de uma sociedade empresária, e sim de uma sociedade simples. Então, a simples não é empresária. E agora que nós entendemos que existem duas espécies de sociedade, porque só são 2 também. Ou ela é empresária, ou ela não é. Pensa assim, empresária talvez seja um pouco mais complicada, professora. E a outra é simples, porque ela não é empresária. Fechou? E agora que a gente já entendeu isso, a gente consegue entrar na sociedade limitada tranquilamente. Por quê? Mas, professora, a sociedade limitada não é uma espécie de sociedade? Não, não é. Como assim? Não é. Sociedade eu só tenho 2. Ou a sociedade empresária, ou a sociedade simples. Eu só tenho essas 2. Só que essas 2 podem adotar tipos societários. Aquilo que melhor se adequa para o negócio que você quer realizar. Por exemplo, eu quero vender roupa, comprar e vender roupa, junto com Gabriel Souza. Pronto, nós temos agora uma loja, compra e venda. Nós temos uma sociedade empresária. Nossa ideia é o quê? Obter lucro, estamos circulando mercadorias e produtos. Beleza. A gente vai, na hora que a gente vai realizar o nosso contrato social aqui, nós vamos colocar as cláusulas direitinho, respeitando o artigo 997 do Código Civil, que vai falar quais são as cláusulas essenciais para um contrato social. Quando a gente realiza o nosso contrato, que via de regra é o que mais é utilizado é o contrato social, você já ouviu falar isso na constituição de uma sociedade? Aí eu e o Gabriel vamos falar, olha só, o que melhor adequa para a gente é uma sociedade limitada, LTDA. Por quê? Porque, Gabriel, eu vou colocar 50 mil e você vai colocar 50 mil. Isso aqui é o valor que nós queremos correr risco, 50 mil cada. Pronto. Então, a nossa sociedade agora tem um capital social de 100 mil reais. E é esse valor aqui que nós vamos correr risco, no valor de 100 mil reais. O nosso patrimônio é o quê? Protegido. Em regra, vai ficar protegido. O que a gente vai correr risco são 50 mil. Então, nós vamos adotar um tipo limitada. Nós temos uma sociedade que é empresária, porque tem elementos de uma empresa, só que nós vamos adotar o tipo sociedade limitada. E também, gente, a sociedade simples, que não é empresária, você já entendeu, ela também pode adotar o tipo limitada. Ela também pode ser limitada. Pode, os sócios podem falar, vamos proteger o nosso patrimônio aqui, vamos ter uma responsabilidade limitada, vamos tentar proteger o nosso patrimônio pessoal. A gente só vai correr risco com aquilo que nós estamos investindo no nosso negócio. Então, o que define uma sociedade? Nós temos o artigo 981 do Código Civil que fala assim, celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Olha só, quando eu tenho uma sociedade, eu tenho pessoas que estão ali buscando algo em comum, é uma sociedade, então eu quero vender roupa, o Gabriel também quer vender roupa, a gente tem a mesma ideia, o mesmo perfil de negócio, e a gente se une ali para constituirmos uma sociedade, constituímos a nossa sociedade. Agora, Gabriel, entenda, nós vamos ficar obrigados ali a contribuir. Só que quando a gente fala de uma sociedade limitada, LTDA, entenda, a sociedade empresária, a sociedade limitada, a sociedade simples limitada, LTDA, nós não podemos contribuir, isso aqui é questão de prova, nós não podemos contribuir, Gabriel, com serviços. Nós temos que contribuir com bens. Nós temos que contribuir com dinheiro, grana. Olha só, pode ser bens suscetíveis a se transformar em dinheiro sem problema nenhum. Mas precisa ser bens, pode ser criptomoedas, sem problema nenhum. O Drey já falou, não tem problema nenhum. Então, pode ser criptomoedas, algo que se transforme em dinheiro em algum momento. Professora, mas eu tenho um colega que ele é muito bom de negócio. Então, ele vai trabalhar, ele vai entrar com serviço e eu vou entrar com a grana, o capital. Não pode. Tanto dos resultados, né, do lucro, como também ali dos prejuízos, de tu tem que participar juntos. Eu não posso colocar uma cláusula lá e falar assim, olha, só o sócio A que vai responder pelos prejuízos.
Só o sócio B que vai ter lucro. Ué, isso é uma cláusula leonina. E cuidado que isso também cai em prova. Não faz com que o contrato seja nulo, não. O que vai ser nulo é essa cláusula. Essa cláusula é abusiva, ela é leonina. É um absurdo um negócio desse. Então não vem tentar dar um de malandrão e usar um laranja na sua sociedade não, beleza? Porque o 981 já fala pra gente que não pode. E a gente também vai fazer aqui até uma remissão no 1008 do Código Civil, que também vai falar isso, que não pode e fala dessa cláusula nula, ok? Agora, vamos olhar aqui, gente, eu acho que tá tudo certo, né? Fala aí com a professora, gente, se o áudio tá tudo certinho, vocês estão entendendo? E aí, ou seja, nós temos uma atividade econômica que busca ter lucro, nós temos uma contribuição recíproca entre os sócios e a ideia é a partilha de resultados, divisão de lucros e também das perdas, ok? O DNA da nossa empresa, ela vai ter um contrato social. Eu já falei para vocês que a regra é um contrato social. Se eu quero constituir uma sociedade, por exemplo, falei que ia constituir com o Gabriel. Gabriel, nós estamos constituindo a nossa sociedade. Nós temos que ter um contrato social. E o contrato social, nós vamos encontrar ali no 997 do Código Civil, em 1054, as regras ali, as normas que nós precisamos seguir, as cláusulas que nós precisamos colocar nesse contrato para que ele seja válido. A gente tem que colocar a qualificação dos sócios, o nome empresarial, capital, quanto que a gente vai investir, como que nós vamos dividir essas cotas, a sede, a administração, se a gente vai colocar ou não a administração ali no contrato social. Por quê? Porque o administrador, na sociedade limitada, ele pode ser nomeado também em um documento separado, não precisa ser só no contrato social. Questão de prova já caiu em prova. Então, o administrador, ele pode ser nomeado em um ato separado, sem problema nenhum, ok? Lógico, desde que averbado no prazo legal. Então, e o nome empresarial? Quando eu estou constituindo uma sociedade limitada, uma sociedade, em regra, eu preciso dar um nome para ela. Vocês concordam comigo que a PJ é uma pessoa jurídica? Lembra que eu falei? Uma pessoa em abstrato que está sendo criada, constituída pelos sócios? Eles precisam olhar para ela e falar, cara, você vai ter um nome. Você tem que ter um nome. Então, eles precisam dar um nome. E o nome, ele pode ser através de firma. O que é firma, professor? Eu lembro disso na graduação, mas era um negócio tão chato. Gente, firma tem um nome lá, Gabriel. Coloca teu nome. Então, firma é quando coloca o nome dos sócios no contrato social. Firma teu nome, usou o nome do Gabriel. Pode ser completo ou abreviado. Denominação, uma criação. Por exemplo, não tem o McDonald's? Sabe qual é o nome do McDonald's? Arcos Dourados Comércio de Alimentos LTDA. Arcos Dourados, não é o nome do sócio, é o nome a qual eles criaram. Então, Arcos Dourados, uma criação, denominação. Criação, denominação. Firma, só para vocês lembrarem, né? Bobagem, mas às vezes ajuda. Firma teu nome, é o nome do sócio. E pode utilizar também agora o número do CNPJ, os 8 primeiros dígitos, para ser um nome, para reconhecer aquela pessoa jurídica que foi criada. Quando eu levo a registro esse nome, quando eu levo a registro lá na junta comercial, se for uma sociedade empresária, que é o órgão competente, vai nascer uma personalidade jurídica para essa minha sociedade. Agora, essa sociedade responde pelos seus próprios atos, ela tem autonomia, ela tem dinheiro, gente, ela tem nome próprio para responder por tudo aquilo que ela faz. Ela que contrata, ela que demite, ela que assina um contrato, ela que responde num processo. Não são os sócios. Os sócios, via de regra, estão protegidos pela responsabilidade limitada que eles optaram. Por isso, é a mais adotada no nosso Brasil. Então, o nome, quando eu levo a registro, eu vou ter uma proteção daquele nome. Uma proteção no âmbito daquele estado, porque cada estado, gente, tem uma junta comercial. Então, se eu levo lá no Rio de Janeiro, eu vou ter uma proteção no Rio de Janeiro. Em São Paulo, eu vou ter uma proteção daquele nome. Mas que proteção é essa? Outro sociedade empresária que vier levar o seu registro naquela junta comercial do Rio de Janeiro, de São Paulo, não pode utilizar um nome idêntico ao meu. Não pode. A pessoa física pode, né? A gente sabe que tem um monte de João da Silva, Maria Aparecida, tem um monte. Mas a pessoa jurídica não pode. Mas entendam, a proteção é só naquele estado que eu levei a registro. Professor, isso cai em prova? Despenca. Mas e se eu quiser, professora, por exemplo, eu agora quero ter uma sociedade empresária. E eu quero ter uma proteção desse nome em âmbito nacional. O que eu tenho que fazer? Você vai ter que registrar em todas as juntas comerciais. Aí você vai ter uma proteção desse nome nacional. Prova recentemente, assim, vou inventar os nomes porque eu não lembro. O João foi levar o seu contrato social a registro na junta comercial. E a junta
falou que não ia arquivar. Falou, não, deixa eu te falar, não vou arquivar não. Aí as alternativas, por quê? Aí tinham várias alternativas, nada a ver, e falava assim, porque o nome empresarial já existia um nome idêntico registrado, né, naquela junta comercial, porque já existia um nome idêntico registrado naquela junta comercial. E você vai marcar isso, por isso que ela não arquivou. Ela falou, não, filho, eu não posso, porque não pode o nome idêntico, e é isso que cai em direito empresarial, principalmente quando fala de nome, tá, gente? Então, eu acho que ficou claro aqui para vocês. Então, vamos olhar aqui agora. Deixa eu olhar aqui se tá tudo certo. Acho que tá, né, gente? Ninguém tá reclamando do áudio da professora, tá tudo certo, né? Então, vamos lá. O capital social, gente, é o combustível, é a grana que você vai colocar no seu negócio. Quando eu falo que vou colocar 50 mil e a Gabriela Rocha fala que vai colocar mais 50 mil, nós temos o quê? 100 mil de capital social. É aquilo que nós estamos investindo. Lembra? Eu até coloquei para vocês aí, olha aí no material. Não pode um sócio entrar só com serviço. Eu não tenho dinheiro. Não pode. E isso cai em prova, por isso eu achei importante colocar aqui para vocês também. Inclusive o Drey fala sobre isso, né? Acho que tem um materialzinho melhor aqui. Não, deixa eu voltar. Ele vai falar sobre isso, né? Então, não pode. É vedado para a contribuição que consiste em prestação de serviço. Aquele sócio que entra contribuindo com serviços, quando é permitido, por exemplo, na sociedade simples, pura, quando ela não adota nenhum tipo societário, ele pode entrar com serviço, prestação de serviços, ok? Mas quando a gente estiver diante de uma sociedade simples, limitada, não pode, tá? Tem que ter dinheiro, tem que ter grana, verbo, todos os sócios que estão entrando. Tá, e agora a gente tem aqui algo que também cai muito em prova e é importante falar o seguinte, a sociedade limitada, LTDA, ela pode sim contar com a pluralidade de sócios, assim como ela também pode ser uma sociedade limitada unipessoal. O que é isso? Quando eu estou constituindo uma sociedade, quando a gente fala em sociedade, o que vem à nossa cabeça? Raquel? Raquel Sampaio, fala pra gente. Uma quantidade de sócios, vem à nossa cabeça o quê? Vem à nossa cabeça pluralidade de pessoas se reunindo. Então, pode fechar, por favor? Então, quando a gente fala de sociedade, é isso que vem à nossa cabeça, pluralidade, pessoas constituindo uma sociedade. Mas entendam, agora há a possibilidade de constituirmos uma sociedade limitada unipessoal. O que isso quer dizer? Gente, eu sou sozinha. Eu sou sócia de mim mesma, eu quero constituir uma sociedade, mas eu não quero sócio. Eu quero ter uma responsabilidade limitada, ser sozinha, constituir uma sociedade. Então, eu sou sócia. Dessa sociedade que eu estou constituindo, eu sou sócia. Eu vou receber as cotas em troca, eu sou dona dessa sociedade. Mas tem uma pessoa jurídica que eu estou criando e eu sou sócia sozinha. Essa sociedade é uma sociedade limitada unipessoal. Foi acrescido o parágrafo 1º e 2º no artigo 1052 do Código Civil, trazendo essa possibilidade. Então, eu sim tenho a possibilidade de 2 sócios ou mais para constituir uma sociedade, aqui para vocês, uma sociedade pluripessoal, assim como eu posso ter uma sociedade sozinha, sociedade limitada unipessoal, e isso cai bastante em prova. Então, olha o artigo 1052, ele é muito importante para a sua prova, já marca aí no seu vade-mecum. Olha o que ele fala. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio ela é restrita ao valor das suas cotas. Tá, professora? Mas o que é cota, antes de você falar de mais nada? Cota, gente, se eu estou colocando 50 mil e a Gabriela Rocha está colocando mais 50 mil, o nosso capital social é de 100 mil. Vocês não concordam? É isso, a nossa sociedade empresária ela tem 100 mil reais. Eu coloquei 50, ela 50. O que a gente quer em troca? A gente quer alguma coisa, nós somos donas, então nós queremos cotas. Nós vamos pegar aqui essa sociedade e vai passar cotas para a gente. Como ela está dando 50, eu estou dando 50, então cada uma fica com 50% da sociedade, das cotas. É isso, cota é aquilo que a sociedade vai te devolver, para que você tenha direitos, obrigações, deveres. Você é dono de cotas dessa sociedade, há uma distribuição dessas cotas entre os sócios. Aí, olha o que ele fala. Que na limitada, que você já sabe que tem a ver com a responsabilidade dos sócios, é limitada. A responsabilidade de cada sócio ela é restrita ao valor das suas cotas, mas cuidado, por quê? Olha o que diz aqui mais à frente, depois da vírgula. Mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. O que ele está falando? Olha só, Gabriela, se você falou que ia entregar 50 mil, você tem que entregar.
Se eu falei que eu ia entregar 50 mil lá no nosso contrato social, a sociedade não quer nem saber, ela quer a grana dela, o dinheiro dela. Então, nós duas temos que entregar. Quando nós entregamos, sabe o que acontece? Nós integralizamos aquilo que nós prometemos. Pode ser em dinheiro, pode ser em bens, né? Um imóvel, não tem problema nenhum. Mas nós integralizamos, entregamos e integralizamos. Se só eu entrego e a Gabriela não entrega, existiu a integralização? Não. A integralização é quando nós entregamos tudo aquilo que nós prometemos, Gabriela. Se só eu entreguei e você não entregou, nossa, Gabriela, o trem tá feio. Pra quem? Pra mim. Sabe por quê? Porque eu sou sua sócia. E o artigo 1052 está falando que os sócios são solidariamente responsáveis pela integralização do capital social. Se a Gabriela não pagar, quem paga? Eu. Eu me lasquei. É isso, eu vou ter que pagar. Então, se um não paga, o outro é responsável. E eles respondem o quê? Solidariamente. Eles respondem ali juntos por essa integralização. Se um não pagou, a sociedade não quer nem saber. Ela vai cobrar, sim, da professora Lorraine. E é isso. Então, só existe essa limitação, só nasce essa limitação da responsabilidade depois que nós integralizamos. Quando nós integralizamos, entregamos tudo aquilo que nós prometemos para a sociedade, agora sim. Entregamos, agora a sociedade está feliz da vida. Agora eu só respondo com as minhas cotas e a Gabriela só responde com as cotas dela. Em regra, é isso. Se a sociedade vier a ter dívidas, 100 mil de dívidas, eu pago com meus 50, a Gabriela paga com 50 dela. É isso, nós vamos responder dentro ali das nossas cotas. Mas, professora, e se vocês estiverem agindo de sacanagem, com fraude, desvio de finalidade, confusão patrimonial? Aí sim, a gente vai perder, né? Em juízo, o credor vai ter que entrar ali em juízo com incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Ele vai falar, olha, juiz, elas estão agindo de sacanagem ali, fazendo uma confusão patrimonial. Você não sabe o que é da sociedade, o que é dela, você não faz nem ideia. Porque elas usam o dinheiro da sociedade para viajar, para pagar o cartão de crédito, elas estão comprando as roupas, as coisas. Olha a bagunça que está isso, juiz. Excelência desconsidera essa personalidade jurídica que elas criaram e atinge a personalidade delas, a pessoa física delas, ué. Não dá, não dá. Se está tendo desvio de finalidade, confusão patrimonial, para de palhaçada. Atinge o patrimônio delas. Isso que acontece. Aí você entra com essa ação. Você entra com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Olha o nome, desconsidere, excelência, a personalidade jurídica que foi criada e atinge o patrimônio agora das sócias. Vai lá, pega o patrimônio pessoal delas. Isso é peça de segunda fase na nossa prova. Vai falar que o sócio agiu com confusão patrimonial, desvio de finalidade, você fala, já sei, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Lindo, lindo, lindo. Peça fácil. Né? No direito empresarial é muito fácil reconhecer peça, porque tem que ser muito dado, muito claro. Então não é difícil. Entenderam? Cadê o meu povo aqui? Vocês estão tão quietinhos. Fala com a professora, movimenta esse chat aqui. Se a professora vê que tem gente aqui gostando dessa aula, entendendo tudo, dominando o direito empresarial, bora? Movimenta o chat com a professora. Então, vocês já entenderam que os sócios só vão responder com as suas cotas. Sim, desde que eles integralizem o capital social. Senão eles vão responder o quê? Solidariamente por essa integralização. Entregar aquilo que eles prometeram no contrato social. Fechou? E o sócio remisso? Lembra que eu falei da Gabriela? Falei assim, Gabriela, se você não pagar a sua parte, eu vou ter que pagar. Aí o que acontece? Josué, eu me lasco. Ah, Josué, eu me lasco, eu tenho que pagar. Mas eu não vou deixar de também ficar desse jeito, né? Eu posso tomar algumas atitudes. E a Gabriela vai ter um nome a partir de agora. Ela vai ser a sócia remissa. O legislador traz um nome para o sócio que não paga a parte dele. E Gabriela, hein? Remissa, hein? Se caísse na prova, você não vai errar, Gabriela, porque você vai lembrar que eu usei você como exemplo aqui. Então, o sócio remisso é aquele que não paga a parte que ele prometeu. Ele tem um apelido. Sabe aquele cara da família? Aquela mulher da família que não paga muito bem aquilo que promete? Pois é, chega lá, e aí remisso, e aí remisso. Na hora da prova, você vai lembrar quem é. Não tenho dúvida. Tá, e o que eu posso fazer agora? Poxa, eu tive um prejuízo, eu confiei na Gabriela, a Gabriela não pagou a parte dela. Olha só, Gabriela, o que eu posso fazer? Eu posso, tá lá no 1058 do Código Civil, eu posso pagar juros de mora e despesas, né, e devolver, o que acontece? Eu posso falar o seguinte, Gabriela, você não vai continuar, eu vou te dar 30 dias para você pagar. É isso, a lei fala em 30 dias. Se você não pagar, professora, o que eu posso fazer? Eu posso excluir ela, falar, não, então sai fora, você não tá aqui, tudo, e eu vou pedir para você ali uma indenização por esse prejuízo que você me causou, tá? Não tem condições. Então, eu posso excluir o sócio remisso. Eu posso fazer, sabe o quê? Falar, não, eu vou diminuir o capital social, porque eu não tenho dinheiro para colocar nessa parte
da Gabriela. Eu não tenho como pagar essa parte dela, então eu posso diminuir o capital social. Posso. Não tem problema nenhum. Eu posso diminuir as cotas, diminuir o capital social da minha sociedade. Ok? Então, eu posso tomar essas alternativas também. Posso dar um prazo para ele pagar? Não pagou? Ah, quer saber? Chega, vou excluir você. Pronto. Posso reduzir as cotas ou eu posso pagar também por essas cotas e ser dona de tudo. Eu posso também, ok? Então, vamos lá. Agora, vocês já entenderam o limite da responsabilidade? Miguel e Paulo querem abrir uma limitada. O advogado avisa, vocês respondem solidariamente, por quê? Vocês respondem solidariamente pela integralização do capital social. Por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Porque, olha só, isso aqui vocês vão ver que é o que mais cai em prova. Se você procurar essa alternativa aqui, é bem provável que você acerte na sua prova. Que os sócios, eles respondem o quê? Eles respondem de forma solidária pela integralização do capital social. Mas, professor, eles respondem pelas obrigações sociais, pelas dívidas juntos? Não. Não, sabe por quê? Não é solidariamente. Eles vão responder cada um com a quantidade de cotas que tem. Às vezes eu tenho 20% e a Gabriela tem 80%. Nem sempre os sócios vão ter a mesma quantidade de cotas. Cada um, depois da integralização, vai responder o quê? Proporcionalmente àquilo que integralizou, as suas cotas, ok? Então, gente, olha só, deixa aí antes de continuar rapidinho, inscreva-se no canal e ative as notificações, para você saber tudo o que a gente vai estudar durante esse nosso curso. Chega o sininho para você, né? E comente aqui se você estiver gostando, enfim, tiver alguma dúvida, vai lá no Instagram, permita eu gravo áudio para vocês com todo o amor do mundo e vamos responder uma questão. Olha só. O Alexandre, ele pretende constituir uma sociedade do tipo limitada, sem se reunir a nenhuma outra pessoa. Pode, gente, ter uma sociedade limitada unipessoal e consulta sua advogada para saber a possibilidade de efetivar sua pretensão. Assinale a opção que apresenta a resposta dada pela advogada ao seu cliente. O que você vai responder, Maria maravilhosa? O meu tá com áudio, dela tá tudo certo, gente. O que você vai responder, Cássia? Minha princesa maravilhosa. Izzy, Gabriel, Valdete, vamos lá? E aí, o que vocês vão responder? Ah, é possível. A sociedade limitada pode ser constituída por uma pessoa, sim. Hipótese em que se aplicarão ao ato de instituição no que couberem as disposições sobre o contrato social. Perfeito! É isso mesmo. Pode sim ser constituído por um único sócio, sem problema nenhum. B, não é possível? Já risca, gente. Claro que é possível. Você sabe que pode a SLU. Não é possível? Risca. E a D, por que não é? É possível, desde que o capital mínimo da sociedade limitada seja igual ou superior a 100 salários mínimos e esteja totalmente integralizado. Eu falei em algum momento que tem que ter 100 salários mínimos integralizados. Isso aqui é para a antiga EIRELI. Vocês lembram que existia uma tal de EIRELI? Ela não existe mais. Todas as EIRELI se transformaram em SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Para você antigamente ser uma EIRELI, que era um empresário individual, mas com uma responsabilidade limitada, você tinha que integralizar 100 salários mínimos. Gente, a pessoa está começando um negócio, será que vai ter 100 salários mínimos para colocar num negócio para ter uma responsabilidade limitada? Para ele é muito melhor hoje uma SLU, que não vai exigir esse mínimo dele, ok? Galera sabe tudo ali, ó, respondendo no chat, são meus alunos, né? E olha só, o grande escudo, que é essa responsabilidade limitada. Os sócios, eles vão ter, em regra, uma proteção, sim, uma proteção. Eles vão responder somente com aquele capital que eles estão integralizando. O patrimônio pessoal deles fica protegido. A sociedade tem o dinheiro dela, ela que responda. Até porque quem é o empresário é a própria PJ. Eles são o quê? Sócios. Então, eles vão escolher a limitada para proteger o seu patrimônio. Limitar, olha o nome, limitada, limitar. Então, vai trazer uma limitação patrimonial. Fechou? Agora, o que são as cotas? As cotas é a fatia do poder. Porque aqui é a minha sociedade. Essa pizza maravilhosa de chocolate deliciosa é a minha sociedade. E aí, eu entro o sócio A com 30%, o sócio B com 30% e o sócio C com 40%. Tá vendo que eles podem ter uma quantidade diferente da pizza? Depende de quanto cada um está investindo, quanto cada um está integralizando na sociedade. Então, eu divido em cotas. Aí, quando você tem cotas, as cotas trazem o que para você? Primeiro que você é dono, né? Vai trazer limite, aqui ó, o limite da responsabilidade, porque o sócio A só responde com 30%, o B com 30%, o C com 40%. Vai trazer poder de voto mediante a quantidade que você tem de cotas, do que você vai ter que pagar, sua responsabilidade é maior. Então, as cotas, eles trazem isso para os sócios.
E existe uma indivisibilidade da cota. Cuidado que isso aqui despenca em prova. O que isso quer dizer? Minha aula está acabando, mas eu vou tentar explicar rapidinho. Olha só. Quando a gente fala da indivisibilidade da cota, é porque, voltando aqui na nossa pizza, vamos supor que o sócio C, ele queira vender um pedaço aqui, uma porcentagem aqui da sua pizza. Aí vamos fazer, para ficar bem facinho, vamos fingir, deixa eu ver se eu tenho essa pizza aqui, que eu queria trazer, peraí, acho que não. Olha só, a nossa sociedade aqui, eu vou fazer, né, bem aqui, ó, 4, para ficar bem fácil. Aí, cada sócio, são 2 sócios, A e B, colocou R$2.000. Qual é o capital social? R$4.000. Então, vamos dividir em 4 cotas, está dividido em 4, né? 4 cotas de R$1.000. Então, aqui eu tenho 4 cotas. Cada cota no valor de R$1.000. Então, eu tenho R$4.000 aqui em cotas. O A é dono de 50%. O B é dono de 50%. Cada um tem R$2.000 aqui. Então, vamos dividir aqui. Beleza. R$4.000 é o capital social. Aí eu falo o seguinte, ô Cláudia, Márcia, minha maravilhosa, você quer comprar metadezinha, você quer comprar uma partezinha aqui da minha sociedade? Eu quero vender uma cota e custa R$1.000. E a Cláudia fala, professora, eu quero, mas eu só tenho, professora, R$500. Eu posso, isso eu quero saber, eu posso pegar isso aqui e falar, não, eu vou te vender aqui a metade, então por R$500, eu vou dividir a minha cota, eu posso fazer isso? Não, eu não posso fazer isso aqui, não posso. Por quê? Porque é a indivisibilidade da cota. A cota é indivisível perante a sociedade, eu não posso. Então, se eu for vender para, por exemplo, a Cláudia, você vai ter que pagar R$1.000, senão eu não posso vender, porque ela é o quê? Indivisível. Cuidado! Se eu coloquei que as minhas cotas no contrato social, elas são equivalentes a R$1.000, deixa eu te falar, só posso vender por R$1.000. Ah, mas e agora? A Cláudia só tem 500. Você quer muito ser minha sócia? Então chama, deixa eu ver quem aqui, chama o Daniel para ser seu sócio. Aí o Daniel entra com mais 500. Pronto, agora vocês vão ter o quê? Um condomínio. Vocês são donos de uma cota só. Então eu posso sim vender a minha cota através de um condomínio. Vocês vão ser condôminos dessa cota, donos juntos. E vocês vão ter que escolher um para representar essa cota nas votações, nas deliberações, né? Quando a gente vai resolvendo alguma coisa, só um vota, porque senão imagina a feira e a farofa. Eu voto sim, eu voto não. Não, ia ser uma confusão. Então vai ter que escolher um para responder por essa cota. Então o que é uma cota indivisível? Eu não posso dividir, mas eu posso formar um condomínio e as pessoas podem comprar juntos aquela cota. Fechou? Miguel e Paulo pretendem constituir uma sociedade do tipo limitada, porque não pretendem responder subsidiariamente pelas obrigações sociais. Na consulta a um advogado, previamente à elaboração do contrato, foram informados de que, nesse tipo societário, todos os sócios é limitada. Todos os sócios respondem o quê? Você já sabe. Solidariamente pela integralização do capital social. Não tem o que fazer. E a FGV ama cobrar isso, ama. Cobrou aqui nesse exame, cobrou aqui de novo, ó, em 2023. Não vai dar tempo, porque nosso tempo, né, acabou. Mas o que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui, essa questão, e vai responder. E eu tenho certeza que você vai conseguir responder. O material feito com muito carinho para você. Isso aqui, gente, caiu agora, tá? No último exame. Então, amor em negócios. Os sócios, os cônjuges, os casais, eles podem constituir uma sociedade? Podem ser sócios? Podem, mas cuidado. Tanto uma sociedade empresária como uma sociedade simples. Claro que pode. Desde que não estejam casados no regime de comunhão universal de bens ou separação obrigatória de bens. Fechou? Casos não podem. O que caiu lá na prova? Falou que eles estavam casados no regime parcial. Pode? Pode, claro que pode. Pode constituir uma sociedade simples? Pode. Pode constituir uma sociedade? Pode. Só não pode se tiver casado em comunhão universal, que tudo é deles, ou separação obrigatória de bens. Aí não pode. E aqui no material vai estar tudo explicadinho para vocês. O porquê e vai ter um resumão estratégico. Então, a constituição da nossa sociedade pode ser unipessoal como pluripessoal. Serviços, vedada a contribuição em serviços, ou seja, na LTDA só pode grana, bem, dinheiro, certo? Ou bens suscetíveis de se transformarem em dinheiro. Responsabilidade limitada às cotas, mais solidária na integralização. O sócio remício é aquele que não paga, certo? E ele pode sim ser excluído. E os casais, eles podem ser sócios, exceto em comunhão universal ou separação obrigatória. Espero que esse materialzinho ajude vocês. Ainda tem mais alguma coisinha aqui. Mas meu tempo acabou, esgotou. A professora Alice maravilhosa vai entrar agora. Deixa eu passar o bastão para ela. Espero ter ajudado um pouquinho. Um beijo no coração de todos. A gente vai caminhar muito, muito, muito ainda empresarial. E eu espero que você
Tire esse medo, rasgue, quebre, chega de medo de direito empresarial. Vamos descomplicar o que nunca deveria ter sido complicado. Só deveria ter sido organizado para você. E aqui eu vou organizar sempre com uma forma muito didática. Eu espero verdadeiramente te ajudar não só a aprender, mas a advogar na área. Fechou? Um beijo no coração de todos e até a próxima aula.